Olá, pessoal. Sou o Rodrigo Sebem, advogado do Buchabic Pinheiro Machado, assessoria jurídica do CEPER Sindicato, e hoje estamos aqui para tratar sobre os contra-cheques e as alterações legislativas dos funcionários de escola. Muito embora não tenha havido alteração no plano de carreira dos funcionários de escola, a última reforma administrativa do governo Leite trouxe alterações no Estatuto dos Servidores e também no plano de carreira do magistério que afetaram os direitos dos servidores de escola. E hoje nós vamos tratar nesse vídeo sobre essas alterações. Eu estou aqui com o Dr. Marcelo Fagundes e a doutora Juliane, e nós vamos trazer aqui algumas explicações sobre essas alterações. Olá, pessoal. Seguindo o que a gente tem feito agora nos últimos tempos, que é tentando estar mais próximo de todo mundo para conversar um pouco sobre as alterações legislativas que ocorreram no final de 2019 e começo de 2020, hoje nós vamos abordar essa situação dos servidores de escola. A doutora Juliane preparou um estudo e vai apresentar para vocês vários slides e nós vamos estar conversando um pouco sobre essas alterações legislativas. Olá a todos e todas, eu sou Juliane, sou advogada do escritório Buchabic Pinheiro Machado e juntamente com os meus colegas nós vamos tentar explicitar algumas coisas a respeito das modificações legais dos servidores de escola especificamente. Já tiveram alguns outros vídeos a respeito do magistério, depois terão também outros vídeos a respeito de outros assuntos de modificações. Porém, nós vamos fazer agora uma explicitação aqui de alguns direitos que modificaram, embora não tenha tido tantas mudanças estruturais nos contra-cheques dos servidores, ainda assim tiveram algumas modificações legais importantes que nós vamos passar a ver. Então, é o seguinte, as alterações legislativas, como está no slide, né, a maioria foi por meio da Lei 15.450 de 2020. Aqui são as categorias dos servidores de escola, que abrangem funções didáticas, complementares às funções pedagógicas, né? Limpeza, higiene, jardinagem, portaria, zeladoria, etc. Todos esses servidores que estão dentro da escola auxiliando ao magistério são os servidores de escola, né? E subsidiariamente a eles aplica-se a Lei 10.098 de 94, que também teve profundas mudanças nessa nova reforma do Estado. A primeira modificação, e uma das mais importantes, mais impactantes, né, que todos os servidores questionam a respeito, é a questão das vantagens temporais, né? Se extinguiram as vantagens temporais, triênios, quinquênios, dos servidores de escola. Na verdade, de todos os servidores públicos estaduais, né? Magistério incluiu nessa leva todos os servidores de escola também, né? No entanto, foi criada uma regra de transição para garantir a percepção proporcional dessas vantagens, né, em percentual de 1% para cada ano completado, para aqueles que ainda estão com tempo para alcançar tais vantagens, considerando fração superior, inclusive, a 6 meses, como um ano completo para recebê-las. Então, assim, exemplos práticos para o servidor entender bem. O servidor de escola que contar com 9 anos e 7 meses de serviço, por exemplo, irá receber os seus 10% do adicional quando completar os 15 anos de serviço. O servidor que conta com 2 anos e 3 meses de serviço para fechar um triênio receberá 2% de avanço quando completar os 3 anos. Então, a gente só tem que ter esse cuidado de que vai passar o interregno temporal, mas ele só vai receber essa vantagem após completar o tempo inteiro de serviço. Doutora Juliane, acho que aqui é fundamental a gente fazer uma referência que o projeto original que tramitava na Assembleia Legislativa, ele não tinha essa regra, né? E, na verdade, as pessoas perdiam o direito e não conseguiam computar aquele período que estava em curso. Depois de muito diálogo e muita briga, muita pressão na Assembleia Legislativa, os deputados entenderam que teria que ter uma regra para as pessoas incorporar esse período que elas estavam em cumprimento para fechar isso e poder levar na sua carreira, para não perder isso, que era um direito que a pessoa tinha até então da modificação da lei. Tá? Então, isso foi fundamental, foi uma das pressões muito fortes que foram feitas na Assembleia Legislativa para que os servidores tivessem essa regra
para a incorporação desse período que já estava em tramitação. Podemos passar ao próximo assunto, então. Uma coisa que também teve modificação significativa foi a redução de carga horária e remuneração. Alterou o artigo 32 da Lei 15.450, relativo ao regime de trabalho, autorizando o regime de teletrabalho, leia-se, nos moldes em que puder ser realizado este teletrabalho, né? E a redução da carga horária com redução, obviamente, proporcional à remuneração, né? Então, nessa questão que viremos no próximo slide agora, nós teremos exatamente a mudança bem significativa, né? Que é o seguinte: a pedido do servidor, a jornada de trabalho poderá ser reduzida em até 25% e 50%, mediante concordância do titular do órgão ou entidade que o servidor estiver vinculado. Ou seja, se o Estado estiver de acordo e o servidor também, poderá haver esse decréscimo de carga horária e, obrigatoriamente, também da remuneração, né? Importante salientar que tem que haver conveniência e oportunidade do Estado e fica a cargo do poder discricionário do mesmo. E aqui eu acho importante a gente ressaltar, né, a inclusão ali do item, ó, a pedido do servidor, ali no início do artigo, né? E isso, no projeto inicial apresentado pelo governo, era uma nomenclatura que não existia no artigo, né? Então, isso dava liberdade para o Estado, a qualquer momento, impor essa redução da carga horária e também a redução salarial. Então, isso foi um avanço também, que no decorrer da tramitação do projeto foi discutido, né, e apresentado para os deputados, que ficaria muito perigoso essa autonomia do governo de reduzir a carga horária e o salário dos servidores. Então, essa inclusão desse item a pedido do servidor foi importantíssimo para garantir que só será reduzida a carga horária se assim o servidor quiser. Esse artigo já existia lá no plano de carreira dos funcionários de escola, né, e agora ele foi incrementado, né, e implantado para todos os servidores. Mas eu acho que o importante é que continua a critério do servidor reduzir ou não a sua carga horária. Outro ponto bem interessante que temos que tratar é a questão da gratificação de permanência. Por quê? A gratificação de permanência, ela é uma gratificação que é para os servidores que já preenchem os requisitos de aposentadoria e que tenham interesse em permanecer no serviço público. E passam a receber, então, antes era uma gratificação de 50%, agora nós temos uma gratificação de 10% para esses servidores. Outra modificação legal bem importante foi a questão do abono família, que é a alteração do artigo 118 da Lei 10.098. O abono família, daqui para frente, só será pago aos servidores de cargo efetivo e não aos contratados. E agora, diferente de antes, ele é no valor fixo de R$ 120 para dependente menor ou estudante até 24 anos e de R$ 195 para os dependentes inválidos, independente da idade. O abono será devido somente, e isso é muito importante ressaltar, aos servidores que possuam renda total bruta inferior a R$ 3.108,42, que significa 7 vezes o menor vencimento básico do quadro geral do Estado. E para os servidores que possuem acima do valor indicado, haverá um desconto progressivo limitado ao valor do abono. E eu peço novamente para que seja bem frisada a questão: os contratados não estão mais incluídos nessa lista de recebimento de abono família por expressa disposição legal. Até porque no ano passado nós tínhamos uma ação judicial que incluía os contratados e agora, infelizmente, nós não podemos mais buscar dessa forma. Todavia, nós ainda conseguimos buscar os atrasados desse processo, né? Desde o cadastramento do dependente até a modificação legal. Nesse ponto aqui, a gente consegue entender bem a situação do Estado do Rio Grande do Sul, né? A vontade do governo do Estado. Em vez dele estender esse direito a toda a categoria, ele retira de alguns para pagar um pouco mais para os outros. A gente reconhece que houve um aumento substantivo, um aumento real na questão do abono família, mas o problema é que nós tivemos vários servidores contratados, um número muito grande de servidores contratados,
que deixaram de receber esse valor. Então, o governo vai e retira de alguns para aumentar para outros. E essa é uma situação bem complicada e, vamos dizer assim, é a forma que o governo do Estado vem encaminhando as situações. Eu acho que a doutora Juliane ressaltou bem, né, doutor Marcelo, a questão das ações judiciais, né, nesse caso dos contratados. Então, mesmo aqueles em que a gente conseguiu o provimento judicial, né, reconhecendo o direito ao abono família, com essa alteração da legislação, aquela decisão acaba perdendo efeito. Né? Então, para os contratados, a gente vai conseguir cobrar o período retroativo, mas somente até a data da alteração da lei. Eu acho que esse registro é importante. E é bom a gente falar que a gente tem obtido êxito, né? A gente tem ganho essas ações do Abono Família e tem muita gente recebendo esse retroativo. E qualquer dúvida, procure os núcleos do CPES, nós temos o atendimento lá no núcleo para encaminhar esse processo para as pessoas que não cobraram isso na justiça ainda. É isso aí. Então, podemos passar ao próximo tópico, que é o Vale Refeição. O Vale Refeição teve mudanças também interessantes, né? Por conta não só da legislação em si, mas eu acredito pelos anos de lutas que já tiveram, né, a respeito do Vale Refeição. Então, a nova legislação, ela deduz a parcela correspondente a 4,5 vezes o menor vencimento básico do Estado, que soma o valor de R$ 1.998,27 da remuneração do servidor, para o desconto de coparticipação de 6%, que sempre existiu por força de lei. Ou seja, se somarmos esse valor, aqueles servidores que percebem menos que 1.998 passarão a não mais descontar o vale-refeição, o que é uma vantagem, né? E aqueles que percebam vencimentos maiores que o valor indicado, o desconto passará a incidir somente sobre a parcela que aquilo ali exceder. Esse é um ponto fundamental que a gente tem que trazer aqui, até porque é o seguinte, o servidor ele recebia o vale no dia 20 e devolvia quase que o valor integral do vale no final do mês, né? Então, né, doutor Rodrigo, nós tivemos uma ação coletiva do CPER Sindicato, né, que tratava da questão do vale, das incidências, dos reajustes no vale, que ficou muito tempo sem ter reajuste no vale-refeição. A gente sabe que hoje não é o valor do vale aquele que a gente imagina para os servidores, mas aqui nós tivemos agora o fim da coparticipação para um número significativo de servidores, né? Outros vão passar a ter uma coparticipação um pouco menor, mas nós podemos falar um pouquinho da questão da ação coletiva que nós ganhamos do CPERS, né, doutor Rodrigo? Essa ação foi significativa ainda para reajustar o valor do vale, né? Porque por um longo período os governos não aplicavam esse reajuste no vale, né, que a lei determinava, que teria que ser por decreto, e os governos não editavam esses decretos implantando o reajuste. E uma ação coletiva do CPER Sindicato serviu como base para que esses valores fossem reajustados, né, e depois disso também sofressem reajustes frequentes, justamente em razão daquela decisão. Até hoje ainda a gente tem servidores recebendo aqueles valores retroativos, né, do Vale-Refeição, decorrentes daquela ação coletiva, e refletiu também no valor atual do Vale-Refeição, né, que teve esses índices incorporados aí no valor. E essa é uma demanda bem antiga do sindicato, né? Para vocês terem uma base, no final do governo Tarso já tinha um estudo autuarial para terminar com essa coparticipação. Mas, infelizmente, o governo lá naquele momento não foi reeleito e o CPERS continuou brigando politicamente para que essa coparticipação caísse. Vamos lá, doutora Juliane, vamos seguindo. Vamos seguir, então, os slides. O próximo slide é a respeito dos adicionais e gratificações dos servidores de escola. Então, a nova legislação, ela veda totalmente a incorporação, né, nos vencimentos e proventos de gratificações nas aposentadorias, e a maioria delas foi substituída por adicionais, né? Então, a primeira que nós ainda temos a possibilidade de ter de forma que os servidores estejam na ativa, são as gratificações pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares, e isso não foi modificado porque, na verdade, ela já era prevista para os servidores de escola que têm condições de concorrer à direção ou vice-direção
conforme os requisitos 20 da Lei da Gestão Democrática. Então, essa gratificação, ela é uma gratificação à parte, que ela não faz parte da Lei 10.098, e ela provém de outra lei. Então, ela não teve modificação legal quanto a isso. Mas ainda temos a questão da gratificação pelo exercício de função de confiança em secretarias de educação nas coordenadorias regionais, que qualquer servidor de escola pode ocupar esses cargos, conforme os requisitos legais, e as principais, que são o adicional noturno, o adicional de local de exercício e a insalubridade, que agora a gente vai conversar um pouco mais a respeito desses 3 adicionais, né? O adicional de penosidade, ele foi previsto na legislação para os professores, né? O que acontece? O magistério teve direito ao adicional de penosidade, que ele é para quem exerce suas funções em casas prisionais, em casas de internação de adolescentes que tenham cometido atos infracionais. Então, o que acontece? Como foi previsto na legislação só para o magistério, os servidores de escola não estão sendo contemplados atualmente com esse adicional de penosidade por estarem em casas prisionais. Todavia, já existe um pedido oficial do sindicato de inclusão legislativa desses servidores de escola que estejam nessas condições e que trata também desse adicional. Os colegas podem explicar um pouco melhor dessa questão. Isso, pessoal. O que acontece, tá? O CEPER Sindicato, identificando essa situação, o que aconteceu? Os nossos servidores, a grande maioria daqueles servidores que atendem nesses mesmos estabelecimentos de ensino que os professores recebem o adicional, não estão recebendo o adicional da penosidade, e sim o adicional de local de exercício. Mas a gente sabe que várias dessas escolas perderam os seus valores com o adicional de local de exercício. Então, o CEPERS está brigando junto ao governo do estado e à Assembleia Legislativa, e nós também, do jurídico, estamos encaminhando os pedidos administrativos para que os servidores de escola venham, de alguma maneira, receber esse adicional, para a gente poder solucionar esse problema, que a gente pode enfrentar na via legislativa, ou depois nós buscar até na via judicial um possível enquadramento dessa situação. Eu acho importante a gente fazer uma ressalva ali também na questão das gratificações e dos adicionais, né? Que com a emenda 103 lá do governo Bolsonaro, houve uma vedação, né, de incorporação dessas gratificações. E aqui no âmbito estadual, em razão da grande mobilização também da categoria, houve uma regra de transição em relação a esses adicionais e essas gratificações que permitem ainda para aqueles servidores, né, que preenchem os requisitos ou que ingressaram lá antes de 2003, uma incorporação proporcional dessas gratificações e desses adicionais. Eu acho que para tranquilizar também um pouco a categoria, é importante a gente fazer essa ressalva. E esse é um dos principais pontos da briga dentro da Assembleia Legislativa, né, doutor Rodrigo? Por exemplo, aquele servidor de escola que está recebendo uma gratificação e que está próximo de se aposentar, iria perder essa gratificação. Então, foi uma das brigas que ocorreram lá, e devido àquela grande greve que ocorreu no final do ano e começo de 2020, houve uma sensibilidade por parte dos deputados, e esse projeto foi alterado e foi garantido essa questão de incorporação, desde que atenda os requisitos da regra de transição, os servidores poderão incorporar essas vantagens. Então, embora tenha a modificação legal prevista, né, expressa em lei, ainda tem uma regra de transição para beneficiar os servidores. Bom, vamos passar então para a questão do adicional noturno. Adicional noturno, ele é bem conhecido já, porque também tivemos uma vitória quando da lei antiga na justiça para que os servidores ou pudessem recebê-lo, né? O valor dele é o valor de 20% sobre o valor da hora serviço extraordinária, né? A respeito da hora normal. Então, o serviço extraordinário, ele é considerado após as 22 horas, e o adicional, ele não era pago de forma automática, ele foi incluído na legislação atual. Antes, como eu tinha dito, ele era uma vitória jurídica, agora ele é uma realidade na legislação. Essa alteração legislativa, né, decorreu principalmente da vitória do sindicato, né, nas ações judiciais intentadas aqui pelo escritório também.
cobrando esse adicional no serviço prestado após as 22 horas. Então, em decorrência disso, agora a gente tem uma legislação que regulamenta isso, né? Não vai mais precisar o ingresso de ação judicial para cobrar esse direito que já estava na lei, mas que não era respeitado pelo governo. Bom, vamos para o próximo assunto, então. O adicional de local de exercício, que esse é um dos que tem dado bastante o que falar a respeito de direitos e diferenças salariais, né? O pessoal tem questionado muito, né? Que é a antiga gratificação de difícil acesso, né? Agora ela é o adicional de local de exercício e eles têm os critérios de concessão que vão ser vistos mais além. Mas o local de exercício, ele se estende aos demais servidores não membros do magistério também, portanto, obviamente, os servidores de escola terão direito desde que preencham os requisitos da concessão. O valor dele, em 100%, é de R$ 1.260 para carga horária de 40 horas e proporcional sobre a quantia de percentuais inferiores. E ele se estende aos demais servidores não membros do magistério. É importante salientar. Às vezes as pessoas ligam, não vou mais ter direito, como é que vai ser? Não. Todos os servidores de escola têm direito ao difícil acesso se preencherem os requisitos legais para o recebimento, ou seja, se tiver no enquadramento das escolas, né, que inclusive poderão ser periodicamente reenquadradas nesses quesitos. E aqui também é importante a gente destacar, né, essa mudança de nomenclatura, ela veio também com algumas mudanças nos critérios de obtenção do adicional. Na realidade, a legislação aprovada na Assembleia, ela não alterou muito os critérios já antigos, né, do difícil acesso, o que representou mesmo uma diminuição para muita gente, né? A gente ouve muita reclamação das escolas que foram enquadradas num percentual menor, foi porque os critérios de obtenção desse adicional foram modificados por decreto do governador. E esse decreto veio em meio a uma pandemia, né? Sem a participação do sindicato, sem a participação da comissão que deveria ser constituída para avaliar esses critérios, né? Então, tudo isso, né, a par do que o sindicato, né, da participação do sindicato, né, nessa discussão, acabou acarretando que muitas escolas perderam algum percentual do adicional de local de exercício, né? Então, a gente também vai fazer um vídeo específico sobre isso, né, para destacar o que modificou e por que reduziu em alguns casos, e, por outro lado, por que aumentou em alguns casos, né? Para os servidores de escola, a base de cálculo do adicional foi alterada. Antes era sobre o básico da categoria, e agora ficou no valor fixo de R$ 1.260, como a doutora Juliane ali apresentou. Então, essa modificação para alguns trouxe um aumento no adicional, mas para a grande maioria trouxe uma redução em razão dessa alteração dos critérios, né? Que antes o alcance desses critérios garantia um percentual máximo no difícil acesso. Esse mesmo critério hoje garante somente um percentual mínimo no adicional de local de exercício. Então, por isso também houve muita diferença, né, nesses critérios com essa reavaliação das escolas. Por fim, nós temos o adicional de insalubridade, que também é um adicional famoso entre os servidores de escola, em especial nos servidores que estão atrelados à limpeza e à alimentação, que sempre esteve previsto no artigo 107 da Lei 10.098 e trata do exercício de atribuições em locais insalubres. Nós sabemos que tem muitos serviços e locais insalubres dentro das escolas, né? A principal modificação dos percentuais, né, conforme os graus de exposição, que agora são 10% se no mínimo grau de exposição, 20% se médio o grau de exposição, ou 40% se máximo o grau de exposição. Eles alteraram a base de cálculo do pagamento da aludida gratificação, passando a incidir sobre o vencimento básico do cargo titulado, diferentemente de como acontecia antes, que era sobre o vencimento do respectivo cargo e classe correspondente. E da mesma forma que as demais gratificações, a insalubridade também deixou de ser incorporável. Mas, como dito anteriormente pelo Dr. Rodrigo, as regras de transição para a incorporação ainda persistem, né, conforme a nova legislação,
de acordo com o já apresentado. Aqui, pessoal, aqui nós temos que abrir um parênteses e conversar um pouquinho sobre a insalubridade, né? É uma das situações mais difíceis para a advocacia que advoga nessa área, principalmente para nós, assessoria jurídica do CEPERS, é explicar que um servidor que trabalha numa determinada escola ganha a insalubridade e o outro não ganha, né? Nós temos várias situações de um servidor que ganha na justiça o direito de ter insalubridade e outros servidores que não ganham o direito na justiça de ter insalubridade. Essa é uma questão que a gente vem enfrentando ao longo dos anos no tribunal. Não é uma situação tranquila, né? A gente sabe que é uma situação de enfrentamento no judiciário e que a gente acredita e vem trabalhando para fixar uma jurisprudência para que todos os servidores que trabalham em condições insalubres venham a receber essa gratificação. Nós vamos continuar lutando para que todos os servidores consigam ter a gratificação de insalubridade. É um dos pontos que a gente vai lutar na justiça para conseguir garantir isso. A gente sabe da dificuldade, mas a gente vai continuar, como nós sempre acreditamos na questão do vale, nas outras ações coletivas, a gente vai continuar ajuizando os processos para buscar a gratificação de insalubridade. Por fim, agora, as considerações gerais e finais, apenas para esclarecer, né, que os servidores de escola não foram submetidos ao recebimento da remuneração por subsídio, como no magistério. Aí, então, por esse motivo, que não tivemos uma bagunça significativa nos contra-cheques, como foram as do magistério, que até os colegas já fizeram uma live, inclusive, explicando, né, quais foram as modificações, etc. Pessoal, eu quero colocar para vocês que é a questão da gente conseguir manter o plano de carreira dos servidores de escola, essa lei tão importante que a doutora Juliane vem falando para vocês, que é a Lei 11.672, que é uma lei que mantém um plano de carreira com diferença entre níveis, com promoções de classe, e que mantém a carreira do servidor público, é fundamental para nós nesse momento. A gente sabe que outros estados da federação, os planos de carreira que existiam estão sendo colocados em extinção, porque está entrando na questão dos servidores de escola a questão da terceirização. Nós temos o estado do Paraná, aqui vizinho do Rio Grande do Sul, que tinha um plano de carreira com valor de recebimento de salários maiores que os nossos aqui, mas era uma cópia do nosso plano de carreira, e que, infelizmente, aí no Paraná, está entrando em extinção o plano de carreira dos servidores e entrando na terceirização nessa questão. Então, eu acho que para nós aqui é uma grande vitória a gente não ter alteração nenhuma no plano de carreira dos servidores de escola. A gente necessita, sim, e nós vamos conversar daqui um pouquinho com você sobre isso, uma questão da gente ter um valor de reajuste anual para os nossos servidores de escola. A não implantação do subsídio, né, para os funcionários de escola, como a Juliane disse, não trouxe muitas alterações no contra-cheque. A não ser essas gratificações que mudaram para adicionais e os triênios, né, as vantagens temporais, os adicionais por tempo de serviço que deixarão, né, de existir, claro que respeitada aquela regra de transição ali de algum período que o servidor já tenha completado. Mas isso que o Dr. Marcelo falou é fundamental, né, a manutenção de um plano de carreira, né, de valorização com classes e níveis. Então, isso foi mantido, né? Não foi sequer proposta, né, essa alteração pelo governo, mas essa briga e essa luta ainda eu acho que vai longe, e é muito importante a gente fazer essa ressalva aqui. Um plano de carreira que deu certo, né, Rodrigo? Que as pessoas estudaram, cresceram na carreira, conseguiram ascender na carreira, isso foi fundamental. Quanto às promoções por merecimento e antiguidade dos servidores de escola, segue o critério discricionário da administração pública em promover os servidores ou não, e os demais requisitos na legislação 11.672. Questão de alteração de nível também, né, não está na modificação legal da Lei 15.450, ela segue os parâmetros da legislação própria dos servidores. Por último, não menos importante, nós temos que ressaltar que existe um movimento para que seja dado reajuste aos servidores de escola junto à Assembleia Legislativa, e que essa reivindicação já existe perante o sindicato. Aqui é fundamental a gente dizer que o CEPERS vem buscando, junto ao governo do estado e aos nossos deputados, que ocorra alguma legislação que traga um reajuste anual para os nossos servidores.
porque você sabe, o piso do magistério todo ano tem um reajuste, e agora com a questão de subsídio, no ano que vem sai um índice de reajuste do piso salarial, e isso vai entrar na carreira dos professores. Mas nós precisamos de um índice de reajuste aqui para os nossos servidores de escola. Então, essa é a briga que nós teremos agora, nos próximos meses, para tratar de uma possível legislação para os servidores de escola aqui no estado do Rio Grande do Sul. Importante seria a criação de uma database, né, para os servidores de escola, para que todo ano se tivesse esse debate, essa discussão sobre o reajuste e a reposição para esses servidores. Encerramos aqui mais esse vídeo, esperamos ter contemplado todos vocês, né, com as explicações dessas reformas e alterações para os servidores de escola. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigada, e qualquer dúvida nós estamos à disposição para saná-las. Obrigada.